Boa tarde. A ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damares Alves, afirmou em audiência pública na Comissão de Direitos Humanos que as posições religiosas dela não interferem na condução dos assuntos da pasta. Damares também disse que temas como aborto e a criminalização da homofobia devem ser regulamentados pelo Congresso e não pelo Supremo. A pasta que a ministra comanda engloba 8 secretarias, entre elas a da mulher, da criança e do adolescente, da família e a de política global, onde estão assuntos como os direitos da comunidade LGBT. Também foram transferidas para o Ministério, a FUNAI e a Comissão de Anistia. A indenização concedida aos anistiados foi exatamente a primeira pergunta feita pelos senadores. No dia 7/2/2019, pela Isto É, uma matéria que saiu que chamou muita atenção e as pessoas pedem esclarecimento, pedem transparência e que traga-se a verdade sobre o tema, presidente Paim, sobre a farra das indenizações. Nós precisamos respeitar os anistiados. Tá? Nós temos muitos processos ali que foram legais, justos, e nós precisamos respeitar os anistiados. Eu tenho muito medo que nesse bolo as pessoas que receberam, porque mereciam, sejam rotulados de fraude. Mas existem alguns processos ali que a gente vai precisar rever, sim, com certeza. Outro ponto polêmico que foi questionado foi o aborto. E existe no Supremo Tribunal Federal, mais uma vez querendo usurpar o poder dessa casa, uma proposta de liberação do aborto para a Zika. Sou contra o aborto em qualquer circunstância. Não é papel do Ministério da Mulher militar contra ou a favor do aborto. Não é papel. O tema é do Congresso Nacional. E vou dizer, é do Congresso Nacional, não é do Judiciário. A senadora Leila Barros questionou Damares Alves se o viés ideológico e religioso da ministra seria aplicado em suas ações. Afinal, a senhora como ministra de todas as mulheres, a senhora vai ser a ministra de todas as mulheres ou daquelas que compartilham as suas crenças? Isso é uma preocupação que eu tenho, porque a senhora é evangélica, eu sou católica. Em um mês como ministra, eu acho que os senhores não conseguiram ver em nenhum momento eu fazer qualquer proselitismo. É ministra lá, não uma pastora, mas uma ativista de direitos humanos. O senador Alessandro Vieira comentou a afirmação da ministra de que o Brasil é o pior país da América Latina para se criar meninas. Esse não é apenas o pior país para se criar meninas da América Latina. É o pior país para ser LGBT, é o pior país para ser negro. Provavelmente é um dos piores países do mundo para se viver hoje em dia, considerando o indicador de homicídios que nós temos e a falta de oportunidades. A pergunta objetiva nesse ponto é: o projeto que criminaliza a LGBTfobia tem o apoio do seu ministério e do governo federal? Quem respondeu foi o secretário nacional de Proteção Global. No entendimento do Ministério, e tomando mais uma vez a palavra da ministra, nós entendemos que os contornos dessa criminalização ou não devem ser decididos por essa casa. Com as suas devidas excludentes, somos terminantemente contra qualquer violência a essa população e a qualquer outra população. A ministra lembrou ainda outros temas importantes que estão sob análise do Ministério, como a educação domiciliar. Ela disse que a regulamentação da matéria virá por medida provisória, mas que o debate será feito no Congresso Nacional. Defendeu um pacto nacional para preservar a infância e também para combater a violência contra a mulher. Segundo a ministra, dados recentes do Ministério revelam que a cada 8 minutos uma mulher é estuprada no Brasil. E a ministra Damares Alves também participou do programa Cidadania Mulher da TV Senado. A ministra foi convidada para falar das políticas federais para a mulher. Damares abordou temas como a violência contra a mulher, abuso sexual e os direitos da infância. No programa, que vai ao ar hoje às 8h30 da noite, a ministra também fala sobre como o Ministério vai se envolver na questão do direito ao aborto. A entrevista foi concedida à jornalista Dinalva Ferreira. Se as novas regras da Previdência forem aprovadas como quer o governo, a idade mínima de aposentadoria para os homens será 65 anos e para as mulheres, 62. O texto da reforma da Previdência é a proposta de emenda à Constituição número 6 de 2019, que começa a ser analisada pela Câmara dos Deputados. O caminho da proposta que muda as regras da Previdência começa pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. Depois vai para uma comissão especial antes de ir ao plenário.
Se for aprovada por 3/5, ou seja, receber 308 votos a favor, ela segue para o Senado, onde também vai ser analisada por comissões e precisa da aprovação de 3/5 da Casa, 49 senadores. A equipe econômica do governo definiu que as idades mínimas serão atingidas depois de um período de transição de 12 anos para mulheres e 10 anos para homens. A partir da entrada em vigor da reforma, haverá uma idade mínima de partida de 56 anos para mulheres e 60 anos para homens. Ela vai subir meio ponto a cada ano até atingir os 62 ou os 65 anos. Além da idade mínima, a proposta também deve permitir aposentadoria por tempo de contribuição, sendo 35 anos para homens e 30 para mulheres. Essa regra só deverá valer para os trabalhadores que estiverem há 2 anos da aposentadoria na data da aprovação da reforma. Além disso, quem escolher essa opção tem que pagar pedágio de 50% sobre o tempo que falta de contribuição. Outra possibilidade deve ser o trabalhador pedir aposentadoria por um sistema de pontos, que soma idade mais contribuição. O início são 96 pontos para homens e 86 pontos para mulheres. A partir da entrada em vigor da reforma, sobe-se 1 ponto por ano até chegar a 105 pontos para homens e 95 para mulheres. Trabalhadores rurais poderão se aposentar a partir dos 60 anos, com tempo mínimo de contribuição de 20 anos. A aposentadoria dos professores também começa aos 60 anos, mas o tempo mínimo de contribuição será de 30 anos. Para policiais, a idade mínima para aposentadoria ficará em 55 anos, com tempo mínimo de contribuição de 30 anos para homens e 25 para mulheres. Deputados federais e senadores eleitos depois que a reforma entrar em vigor serão incluídos nas mesmas regras do regime geral da Previdência Social. Para os que tiverem exercendo o mandato, haverá um pedágio de 30% sobre o tempo que faltar de contribuição. Os militares ficaram fora desta proposta. O governo prometeu mandar, dentro de 30 dias, um projeto de lei com regras específicas para essa categoria. O governo quer unificar as alíquotas para servidores públicos e privados até o teto do INSS. Quem recebe até um salário mínimo por mês vai pagar 7,5% de alíquota efetiva. Ela vai subindo progressivamente e poderá ultrapassar 16,79% para quem recebe mais de R$ 39 mil no contra-cheque. Caso o texto seja aprovado desta maneira, o governo prevê uma economia de 1 trilhão e 165 bilhões de reais em 10 anos. O déficit atual na Previdência é de 292 bilhões. A Comissão de Relações Exteriores vai realizar uma audiência pública com o ministro da Defesa, general Fernando Azevedo e Silva, para que ele explique os projetos da pasta e as perspectivas para o futuro. A comissão deve receber também o embaixador Ernesto Araújo, ministro das Relações Exteriores, para discutir os rumos da política externa brasileira. O ensino domiciliar está em crescimento no Brasil, mas a prática não é regulamentada e pode levar, inclusive, a processos criminais contra pais ou responsáveis. No Senado, existem 2 propostas sobre o tema e o governo federal prometeu editar uma medida provisória sobre o assunto. Estudar em escolas não é a única opção de ensino. Apesar de no Brasil a prática do homeschooling, a educação domiciliar, não ser aceita, há muitas famílias que optam por essa modalidade de educação. A prática é regulamentada em mais de 60 países, como Estados Unidos, Canadá, Portugal, França, Reino Unido e Finlândia. Esse professor da Universidade de Brasília morou nos Estados Unidos, estudou o modelo de educação americano, mas faz ressalvas em relação à educação domiciliar. Vai ser extremamente seletivo, porque só pode entrar nesse programa pais que tenham condições de cuidar dos filhos em casa, mesmo que para isso eles contratem especialistas, né? Então não vai equalizar a oportunidade, vamos nos afastar mais ainda dessa expectativa popular de que a educação tem que cuidar da desigualdade, diminuir a desigualdade e não exacerbar. Um programa desse vai exacerbar.
Segundo a ANED, Associação Nacional de Ensino Domiciliar, em 2011 havia cerca de 360 famílias praticando o ensino em casa. Em 2018 já são 7.500, um crescimento de mais de 2.000% em 8 anos. Mas o que leva as famílias a tirarem seus filhos da escola? Em primeiro lugar, está o desejo de oferecer educação personalizada aos próprios filhos. Depois, vem motivos relacionados à fé da família. A má qualidade do ambiente escolar e do ensino oferecido também estão na lista, além da doutrinação ideológica. Quem optou pela prática garante que a socialização das crianças não fica comprometida e que os resultados alcançados pelos alunos que estudam em casa são superiores aos dos que vão para a escola. Mas os trabalhos científicos que são feitos em países que já estão há décadas com a educação domiciliar, eles mostram algumas coisas muito interessantes, como, por exemplo, os alunos educados em casa têm de 15% a 30% melhores resultados acadêmicos do que aqueles que estudam em escolas convencionais. No Brasil, o que nós podemos dizer? A gente ainda não tem uma casuística, mas nós temos pelo menos 100% de aprovação nas provas do governo, né? O ENSEJA do ensino fundamental, o ENSEJA do ensino médio. Eu tenho um testemunho disso na minha casa, minha filha foi aprovada no Enem, aos 16 anos ela entrou numa faculdade. Ano passado, o Supremo Tribunal Federal negou o reconhecimento da educação domiciliar por não existir regulamentação para essa prática de ensino. Mas uma das metas do governo Bolsonaro para os primeiros 100 dias de governo é apresentar uma medida provisória regulamentando o assunto. O texto será apresentado pelo Ministério da Família, Mulher e Direitos Humanos. No Senado, há 2 projetos do senador Fernando Bezerra Coelho que tratam do assunto. Um deles deixa claro no Código Penal que não é crime de abandono intelectual ensinar as crianças em casa. O outro regulamenta a educação domiciliar, permitindo que as famílias possam adotar essa prática de ensino. Outros países que têm essa experiência convivem muito bem, dá a liberdade para aqueles pais, mães, pai que tem disponibilidade de tempo para educar o seu filho em casa, para prover a educação na sua própria casa, que ele possa fazer, evidentemente, com alguns critérios, né, de acordo com determinados procedimentos, para que se possa fazer uma avaliação e a criança não ter nenhum prejuízo na fase da sua formação. Vou me reunir com o ministro da Educação, que vem apoiando essa ideia, e penso que aqui no Senado a gente deva ter maioria para poder apoiar a educação domiciliar. O Senado desarquivou a proposta de emenda à Constituição que estabelece a inviolabilidade do direito à vida desde a concepção. O texto gerou polêmica porque, da forma como está redigido, permite uma interpretação que pode revogar até mesmo os tipos de aborto legais no Brasil. A PEC 29 de 2015 ficou 3 anos na CCJ e, como não foi votada, foi arquivada no final da legislatura passada. No Código Penal brasileiro, o aborto induzido é considerado crime contra a vida humana. A pena prevista é de 1 a 3 anos de prisão para a mulher que praticar o aborto e de 1 a 4 anos para quem ajudar a fazer o procedimento. Atualmente, o aborto no Brasil só é permitido em 3 situações: quando há risco de vida para a mãe, quando a gravidez é resultado de um estupro e quando há comprovação de anencefalia, ou seja, má formação cerebral do feto. Esse último caso não está previsto no Código Penal. Ele é resultado de uma decisão do Supremo Tribunal Federal em um julgamento em 2012. A proposta, que volta a ser analisada pelos senadores, altera o artigo 5º da Constituição para determinar que o direito à vida é inviolável desde a concepção, ou seja, desde o momento em que o espermatozoide encontra o óvulo e o fertiliza. Para o senador Humberto Costa, a proposta pode inviabilizar os casos em que hoje o aborto é permitido. Se trata de apenar e dar um passo atrás num direito que as mulheres já conquistaram e que é consagrado no mundo inteiro. Esse professor do Departamento de Bioética da UNB avalia que o desarquivamento da proposta é um retrocesso, porque o assunto já foi amplamente discutido pelo Supremo em 2005 e poderá inviabilizar não só o aborto nos casos já autorizados. Isso pode envolver aspectos ligados não só
a questão da lei da biossegurança, que vai afetar pesquisas, né, com células-tronco embrionário, pode afetar o serviço de reprodução assistida, né, que trabalha com a questão de gametas e também com embriões e pré-embriões. O senador Eduardo Girão, que apresentou o requerimento para que a proposta saísse do arquivo, alega que a ideia não é retroceder, mas evitar o ativismo judicial em temas polêmicos como este. A PEC da vida, ela pretende retroceder em avanços que estão no Código Penal. Então isso ficou claro nos debates, que o objetivo é defender não apenas a vida desde a concepção do bebê, mas também a saúde da mulher. Agora, naqueles casos em risco de vida da mãe, que são excludentes, né? E também do estupro, a gente respeita e a gente não quer mudar essa legislação que oferece essa possibilidade do aborto no Brasil. Para o líder do governo, o senador Fernando Bezerra, a população já está consciente de que é preciso mudar as regras da Previdência Social. E ele defende que todos terão que contribuir para o equilíbrio das contas públicas. Fernando Bezerra espera que a reforma seja aprovada pelo Congresso até o mês de setembro. O senador conversou com a jornalista Renata de Paula sobre o assunto. Olá! Segundo o governo, a reforma da Previdência vai combater privilégios e permitir a melhoria das contas públicas. Nós vamos conversar sobre o assunto com o líder do governo no Senado, o senador Fernando Bezerra Coelho, do MDB de Pernambuco. A reforma acabou de chegar, senador. Como que o senhor imagina que vai ser a tramitação? Olha, pela manifestação que ouvimos do presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia, a expectativa dele é que essa matéria possa estar apreciada em 2 turnos, como exige a Constituição, ali por meados de junho, quando ela então chegaria ao Senado. E o presidente Davi Alcolumbre tem manifestado a expectativa de que a reforma da Previdência possa ser apreciada, deliberada, votada entre 60 e 90 dias. Estamos falando aí de concluir toda a tramitação da reforma da Previdência nas 2 casas por meados de setembro. Levando em conta o pequeno recesso parlamentar. Levando em conta o pequeno recesso parlamentar. E os principais pontos da reforma que o senhor destaca que venha beneficiar a sociedade? É importante para quem está nos assistindo que o Brasil está precisando equilibrar suas contas, ou seja, a gente gasta mais do que a gente arrecada. Isso termina implicando na elevação da dívida brasileira. Hoje ela já representa mais de 76% da riqueza nacional. E quais são os maiores itens de despesa do Brasil? É o serviço da dívida, os juros que a gente paga para poder tomar dinheiro emprestado para tapar os buracos das nossas contas, que dá mais ou menos 400 bilhões de reais por ano, que é o serviço da dívida brasileira, e o déficit da Previdência. A Previdência brasileira tem um déficit estimado, o ano passado, da ordem de 300 bilhões de reais. E fica faltando muito pouco dinheiro para que a gente possa atender às necessidades de 200 milhões de brasileiros. É uma expectativa de que 60% do orçamento da União é destinado à Previdência. Só para você ter uma ideia, esses 300 bilhões é para atender a apenas 34 milhões de brasileiros, que são aqueles que estão aposentados. Se você abrir os números, é para tapar o buraco das grandes aposentadorias. Não é daqueles que ganham até 5.800, é daqueles que ganham mais de 5.800 e que muitas vezes estão recebendo 15, 20, 25, 30. Nós estamos falando aí de parlamentares, estamos falando de juízes, promotores, auditores, é a alta burocracia estatal. Então, nós não estamos conseguindo. Quando tem uma crise econômica, o trabalhador na iniciativa privada é demitido. Ele fica sem salário. No serviço público, você não é demitido. O governo tem que se virar para pagar as contas. E você não pode sequer reduzir salários. Para você ter uma ideia, países que não cuidaram do equilíbrio da Previdência, vou citar aqui o caso de Portugal, há 10 anos atrás, Portugal teve que mexer na sua Constituição para reduzir salários.
porque não conseguia pagar, porque senão não ia pagar a aposentadoria, nem ia pagar o serviço público. Então, a questão da Previdência é uma questão séria. E as bases para a construção dessa nova Previdência, que foi encaminhada pelo presidente Bolsonaro e pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, é no sentido de criar um ambiente que possa relançar a economia brasileira. O que é que os brasileiros estão reclamando? Da falta de emprego. As pessoas não têm acesso a salário para manter as suas famílias. E para crescer, a gente tem que cortar os gastos. Para crescer, a gente precisa reduzir as taxas de juros. E para reduzir as taxas de juros, a gente precisa se endividar menos. Portanto, são providências de amplas reformas que serão apreciadas tanto na Câmara quanto no Senado, que nós temos uma expectativa positiva de que a reforma da Previdência possa ser o grande pontapé, a grande arrancada para que a economia brasileira possa crescer 3%, 4% ao ano. O ano passado, a gente cresceu pouco mais de 1% e geramos um pouco mais de 500 mil empregos de carteira assinada. Se crescermos 3, vamos gerar 1,5 milhão. Esses empregos vão chegar para os jovens, para as pessoas de meia idade que estão na fila do desemprego. Então, nós estamos cuidando de algo que representa o interesse nacional. E nessa hora do sacrifício, todos vão ter que contribuir. Agora, é importante que hoje já existe um consenso na sociedade sobre a necessidade da aprovação da reforma da Previdência? Eu não tenho dúvida nenhuma que todos identificam que é importante equilibrar e dar sustentabilidade à Previdência Social brasileira, para que amanhã quem vai para a fila para receber sua aposentadoria termine não encontrando nada. Então é importante construir essa nova Previdência. Então é importante que as pessoas saibam que nessa hora de sacrifício todos terão que contribuir. Aqueles que ganham mais vão ter que contribuir com mais. Aqueles que ganham menos vão contribuir com menos. Portanto, que ela tem que ser justa do ponto de vista social. Eu chamo a atenção que temos que ter um cuidado especial para os trabalhadores rurais, para os benefícios de prestação continuada, porque esses atendem à base social, atendem aos mais pobres. E os mais pobres, na sua grande maioria, moram no Nordeste brasileiro. Então tem que haver um recorte social e um recorte regional para que a gente possa construir a base de um país mais justo e de um país mais igual. Agora, conversando aqui com os senadores, o tratamento dado ao benefício de prestação continuada, ele ainda não ficou da forma eles consideram adequada, né? A partir dos 60 anos, o cidadão passa a receber R$ 400 e integral apenas aos 70. Isso é uma discussão que certamente vai ganhar muito espaço dentro do Congresso Nacional para que a gente possa fazer uma discussão que chegue a um equilíbrio. Na realidade, nós temos que se convencer que todos vão ter que contribuir. Os mais pobres, mas os mais ricos, sobretudo. Os mais ricos, aí é que está a questão de combater os privilégios. Nós vamos ter que acabar. Por exemplo, vamos conversar sobre a questão das alíquotas, né? Que foram criadas alíquotas que vão quem ganha mais vai pagar mais, Vou dar um exemplo, porque quem está nos assistindo, e os parlamentares, e os senadores, e os deputados. Pois muito bem, hoje os senadores podem se aposentar com o salário cheio. Eles contribuem, se aposentam com 65 anos ou pelo tempo de contribuição, que é 35 anos, e pode se aposentar ganhando R$ 33 mil. Com essa proposta, eles vão ganhar o teto. 39. Eles vão ganhar R$ 39 mil agora, com reajuste. O último reajuste, correto, 39. Agora vão ganhar 5.800, os novos parlamentares. Portanto, vai haver... Mas, senador, os militares, a Previdência dos militares ainda não veio. Mas houve a manifestação do compromisso do presidente, do ministro Paulo Guedes e do ministro Onix, de que essa proposta chega em até 30 dias para ser analisado em conjunto com a tramitação da proposta que já se encontra na Câmara dos Deputados. Em relação, a gente acabou não conversando, né, sobre quem ganha mais
paga mais, que eu acho que é um dos motes, né, da reforma. Da reforma. Como é que o senhor avaliou que ficou essa distribuição? Uma alíquota que pode chegar até 22%, né? Porque tem mas para os mais ricos, para quem está acima do teto constitucional. Porque, na realidade, tem muitas pessoas que têm previdência complementar. Elas já têm uma outra previdência para poder justamente poderem se aposentar com um salário, com uma remuneração mais alta. Então, o que está se dizendo é o seguinte, para que essas previdências públicas, o regime próprio da Previdência, para que ela possa garantir essa aposentadoria integral, a contribuição tem que aumentar, não pode ficar limitada a 14%. Ela pode crescer e chegar até 22% para não gerar déficit. Porque quem está pagando esse déficit? Quem está pagando esse déficit é o governo brasileiro. E quem é que está perdendo quando o governo brasileiro paga? É as pessoas que não recebem escola, que não recebem posto de saúde, que não recebem hospital, que não recebem estrada, que não recebem água, que não recebe assistência social. Para você ter uma ideia, o governo brasileiro investiu no ano passado menos de 50 bilhões de reais e tapou o buraco da Previdência com 300 bilhões. Ora, 34 milhões levaram 300 bilhões e 200 milhões de brasileiros ficaram com um pouco mais de 46 bilhões de reais. Isso está errado. Isso não se sustenta. Por que é que o Brasil ainda não é um país desenvolvido? Porque não tem investimento. A gente precisa fazer mais e mais estrada, mais e mais aeroporto, mais e mais portos. A gente precisa expandir a banda larga. O país precisa se conectar, precisa ter investimentos em banda larga para que os estudantes possam ter acesso nesse mundo conectado, digital, que está transformando as sociedades. E a gente aqui com a velocidade de banda larga que estamos perdendo feio, com uma cobertura precaríssima. Imagine no Nordeste, no interior, na zona rural, o jovem, o adolescente, a criança não tem direito a ter acesso à banda larga, à rede digital, fica atrasado nos seus conhecimentos e a gente sendo passado por trás. Então, na realidade, tem decisões que serão duríssimas, decisões duríssimas que terão que ser tomadas, e essa é a proposta que o presidente Bolsonaro, depois de uma eleição que teve o apoio de mais de 55 milhões de brasileiros, colocou isso na campanha e está apresentando essa proposta para poder dar a chance do país se reencontrar com o seu crescimento. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Obrigado pela companhia e até a próxima.